Sim. Sim. Boa tarde, Exilda. Seja bem-vinda ao canal José Neumann e Pinto, ao quadro Dois Dedos de Prosa. O canal do José Neumann e Pinto conta com mais de 300 mil inscritos. Esse quadro Dois Dedos de Prosa ele vai ao ar geralmente aos domingos e já recebeu muita gente boa aqui: João Almino, Heloísa Seixas, Medel Priori, Joaquim Falcão, e você está hoje aqui para abrilhantar a nossa conversa. Eu decidi com o Neumann que eu que ia mediar a nossa conversa e que ele ia ficar de coadjuvante, nem tanto, né, Neumann? E Exilda é professora de Direito, é advogada, é historiadora, é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Exilda está entre... Exilda escreveu a apresentação deste livro, Arte, Direito e Negritude, de Rebeca de Souza Vieira e Veison Campos Muniz, que esteve entre os finalistas do Prêmio Jabuti, na categoria Artes. E Exilda vai contar um pouco para a gente aqui como é a história desse livro, sobre a feitura desta obra e outros assuntos que vão aparecer aqui no decorrer dessa nossa conversa, que tem tudo a ver com o Prêmio Jabuti, com o livro, com a trajetória de Exilda enquanto mulher, enquanto advogada, historiadora, enquanto uma mulher inquieta. Exilda é uma mulher inquieta. Zilda tem várias obras publicadas, tem editora, então é uma pessoa que é muito bem-vinda aqui no nosso canal. Eu apareci aqui uma vez, Zilda, para entrevistar o Télio Faria, que fez a biografia do Pedro Américo. Estou aqui de volta, muita gente já me conhece, porque Neumann me cita muito, praticamente diariamente, nos comentários dele. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Isabel de Castro Pinto, eu sou historiadora, sou mestre em História pela UFCG, sou doutora em História pela USP. Atualmente eu sou professora da Unisa, a Universidade de Santo Amaro, que está com inscrições abertas, Zilda, para o mestrado em Ciências Humanas, e já está aqui abaixo aqui do vídeo o link para as inscrições de quem se interessar, né? Zilda, ontem eu assisti, juntamente com o Neumann, ao Prêmio Jabuti. Neumann conhece tanto quanto eu o Prêmio Jabuti, e eu fiquei bem impressionada, fiquei até comovida com a grandiosidade do evento, porque imagino que você também, porque o livro que foi o grande homenageado e a sua trajetória enquanto mulher, a minha trajetória enquanto mulher, a trajetória do Neumann enquanto profissional do jornalismo perpassa pela leitura, perpassa pela celebração cotidiana do livro. Não é à toa que o nosso cenário está repleto de livros. Então, eu queria que você conversasse um pouco para a gente como foi a feitura desta obra. Eu percebi que são mais de 40 autores, entre homens e mulheres. Eu fiquei muito curiosa para saber como foi esse encontro de tanta gente boa. Exilda, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre essa questão. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, tanto a Neumann, que é um profissional extremamente competente, admirado, que eu cresci admirando, Neumann. E Isabel, que é uma profissional que eu também tenho admiração, e mais do que isso, amizade, afeto, nossos laços são desde a época da nossa graduação em História. Então, eu me sinto muito feliz em ter essa oportunidade de conversar com vocês. Sobre o livro específico, esse Direito, Arte e Negritude. Ele surgiu dentro de um movimento chamado Direito e Arte Brasileira, que foi um projeto que nós instituímos informalmente no ano 2020. Então, naquele período pandêmico, todo mundo trancado dentro de casa, nós, dentro de grupos de WhatsApp, resolvemos começar a produzir voltado para a arte brasileira. Existe dentro do direito um movimento de estudo da arte, que a gente intitula Direito e Arte.
E a gente percebeu que sobre a arte brasileira parece pouca coisa, tendo em vista que os pesquisadores gostam de fazer pesquisas sobre os cânones estrangeiros. E aí nós fizemos algumas obras coletivas. Primeira foi Direito e Cinema Brasileiro, Direito e Música Brasileira, e depois nós tivemos Pluralidade do Saber, uma obra voltada para artes plásticas, dança e teatro brasileiro. E quando a gente construiu Direito e Literatura Brasileira, reconhecemos que faltava estudar a negritude. Praticamente nenhum autor negro tinha sido estudado ou nenhum artista negro tinha sido estudado. E nós tínhamos ali aquele grupo informal, como eu já disse, sem ser custeado por nenhuma universidade, mas todos professores, todos pesquisadores, mestres, doutores, e com atuação prática e também com atuação de pesquisa. E eu lancei lá a ideia. Então, eu disse: nós precisamos fazer um livro sobre arte que privilegie os lugares de arte feitos por pessoas negras ou que tratem sobre o tema negritude. E nós tínhamos ali naquele grupo justamente 3 autores negros, dentre eles Veison Muniz, que é professor e também é autor, e é da Federal lá do Rio Grande do Sul, doutorando em Coimbra, e Rebeca Diniz, de Salvador, outra pesquisadora, que também discute muito a questão racial, e de Jeff Amadeus, que naquele momento não podia ser coordenador porque estava com outras atividades. Então, Veison e Rebeca assumiram a coordenação da obra, e aquele grupo que era composto por mais de 50 pessoas, 27 deles, que somos nós do Direito e Arte Brasileira, compusemos alguns capítulos e mais alguns convidados externos, por isso que nós temos 43 autores, e também teve um grupo de artistas que fez a capa, fez a contracapa, nós temos algumas inserções artísticas no meio do livro, com poesia, com QR Code que dá para abrir, então houve também um movimento de artistas negros que cederam trabalhos artísticos para a obra ficar tão bonita, desde a capa, e também a editora, essa editora FI, que é uma editora do Rio Grande do Sul, apoiou todo o projeto, não cobrou absolutamente nada para a gente produzir. E quando foi esse ano, o Veison Muniz, que é o coordenador da obra, inscreveu no Jabuti, e quando saiu o primeiro resultado, nós já estávamos entre os 10 colocados, depois entre os 5, e aquilo ali já foi um sentimento de vitória muito grande, porque foi um livro feito sem nenhuma pretensão de sequer chegar ao Jabuti, até porque a gente nem imaginava que uma obra coletiva feita por pesquisadores teria essa abrangência. Bem-vinda ao canal de Neumann Pinto. Conheci a professora Zilda graças a Isabel. Na padaria Bonfim, tivemos uma conversa que parecia que não tinha mais fim, né? E eu quero cumprimentá-la e agradecer o fato dela ter inserido no estudo que ela publicou nesse livro a obra de Lourdes Ramalho, uma pessoa que eu conheci na minha adolescência, em Campina Grande, e que a professora Zilda Melo vem praticamente tirar das sombras, colocá-la sob a luz, num estudo muito interessante sobre a obra teatral dela, sobre a peça de teatro, as peças de teatro dela que são muito pouco conhecidas no Brasil. Ela é potiguar de Caicó, como a professora Zilda, mas nem em Campina Grande, onde ela passou toda a vida, ela é tão conhecida como merecia, e a professora Zilda está aí à ponta de digamos, de uma forma de lançá-la depois de uma longa vida que ela teve, que morreu recentemente. Professora, como é que a senhora travou o contato com Lourdes Ramalho e por que se interessou pelo trabalho dela em relação à arte popular e como inseriu isso dentro do panorama da negritude? Neumann, eu conheci Lourdes Ramalho no ano de 2014, em Campina Grande, num evento jurídico que nós fizemos em homenagem a ela. Eu morava em Salvador à época,
e essa organização ficou a cargo de Larissa Almeida, lá em Campina Grande, à época estudante da UEPB, hoje secretária de Tecnologia de Campina Grande. E Larissa, muito ativa, começou a frequentar a Casa de Lourdes e disse: a senhora merece um reconhecimento, tendo em vista que a obra da senhora fala tanto do direito. E naquele momento fizemos esse evento, lá nós tivemos a oportunidade de ter a exibição de uma peça dela, que é um monólogo chamado Fiel Espelho Meu, que foi, na hora, apresentada por Joséilda Diniz, que é uma estudiosa da obra de Lourdes Ramalho, professora da UEPB, e desde então eu comecei a ter uma aproximação com Lourdes, frequentando a casa dela, sabendo de histórias pessoais, sabendo o quanto ela conhece sobre genealogia no Nordeste, o quanto ela me ensinou sobre os judeus sefarditas, toda essa tradição que eu sabia que nós estávamos tão inseridas e tão ligadas com a ancestralidade de pessoas que já tinham fugido da Europa para aí, que trouxeram, inclusive, na bagagem o cordel, essa cultura tão popular nordestina. Então, Lourdes me abriu os olhos para muita coisa, e quando foi no ano de 2017, nós fizemos em Campina Grande um outro evento em homenagem a Lourdes Ramalho, e na oportunidade eu conheci duas netas de Lourdes, a Cecília Ramalho e Letícia Ramalho, que são também estudantes de Direito, e à época estavam produzindo trabalho sobre a feira, aquele texto de Lourdes tão conhecido, já encenado em tantos lugares do Brasil como um todo. Lourdes, de fato, é uma teatróloga que merece um lugar mais de exaltação, e eu sou muito fã da obra dela, gostaria demais que todos os livros dela fossem reeditados. Já tive essa conversa com as netas, tentando fazer com que a família autorize essa publicação dos livros de Lourdes, tendo em vista que quase tudo dela saiu por universidade, saiu pela UFAL, pela UEPB. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Saiu por universidades, saiu pelas universidades e não por editoras de renome ou de grande alcance. Então, falta isso, a obra de Lourdes ser reeditada. Inclusive, eu tenho certeza que uma vez a obra de Lourdes sendo reeditada, tanto ela vai ser encenada, quanto ela também vai servir para séries, porque a obra dela é, de fato, algo que se insere no sertão e que traz personagens extremamente importantes. E quando ela construiu a Festa do Rosário, que é sobre esse tema que eu construí o meu artigo nessa obra, eu falei sobre o racismo no sertão. Então, Lourdes Ramalho, ela identificava que o negro no sertão, apesar de saber todas as vulnerabilidades do próprio sertanejo na construção do seu processo colonizador, mas ela reconhecia que o negro no sertão ele ainda fazia um outro lugar, uma outra disputa de poder. Poder até para ter acesso aos seus preceitos religiosos, porque a Festa do Rosário é uma festa tradicionalmente que acontece em algumas cidades do Seridó, Potiguar, mas também no Sertão Paraibano. Caicó acontece em Jardim do Seridó, Santa Luzia, e é uma festa que os negros eles têm ali protagonismo. Os negros no sertão terem protagonismo. Então, ela faz isso, traz algumas personagens emblemáticas, uma mulher que sofre estupro por ser negra, e ela mata o estuprador com uma tijolada. Então, Lourdes já trazia essa questão da violência sexual contra as mulheres, o corpo da mulher desterritorializado, e essa mulher ela não tem outra forma de resolver que não com a própria violência praticada por ela. Então, foi dessa forma que eu conheci a obra de Lourdes, e ainda há um grande estudo a ser feito sobre tudo que ela produziu. José. Você. Não, você vai perguntar sobre Ariane Suassuna. Bom, eu li esse teu livro, isso é uma edição portuguesa, o teu livro, né? E o livro Arte, Emoção e Caos no Tribunal do Júri, de Ariano Suassuna. Duas coisas me chamaram a atenção no seu texto. A primeira delas, eu gostaria que você falasse sobre como é que foi o seu insight a respeito da questão do absurdo, né?
quando se fala em absurdo, lembra-se imediatamente Albert Camus, mas também vem o surrealismo. E é muito interessante que você usa como epígrafe em vários capítulos sobre a obra do Ariano, excertos de um grande romance de Franz Kafka, o judeu nascido em Praga, e também do próprio Camus e do Hamlet, do Shakespeare, o que demonstra uma grande sensibilidade sua, uma grande erudição. Não é fácil ler o processo de Kafka. Eu queria saber qual foi o momento em que, na sua cabeça, entrou essa influência. E todo mundo, quando fala do Ariano, fala do sertanejo, da viola, né, dos folguedos sertanejos, do palhaço, do chicó, da comédia. Ninguém se lembra dessa questão do absurdo. Camus, principalmente Camus, Kafka e excertos de Hamlet, do Shakespeare. Como é que isso entrou na tua vida, aliás, e na obra do Ariano, através de você, da senhora? Então, eu comecei a estudar teoria do caos quando eu conheci um professor da Federal do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, chamado Ricardo Aroni. Ele é falecido, morreu muito jovem, morreu com 49 anos, em 2018. E ele trazia o estudo do direito, da teoria do caos para o direito civil. Ele tem um livro chamado Teoria do Caos e Direito Civil Constitucional. Então, eu achei aquilo ali fantástico. Eu disse, nossa, eu nunca tinha me ocorrido que a teoria do caos tem tanta relevância para o direito e que, de fato, a gente trabalha com os paradigmas da incerteza, da insegurança, tão contrários ao que a gente sempre prega, que a gente tem segurança jurídica, que a gente tem uma certeza jurídica, quando, na verdade, não tem. E aí eu estava fazendo um mestrado à época e meu orientador era um grande estudioso de Kafka, que é o professor Nelson Cerqueira, da Academia Baiana de Letras. O professor Nelson Cerqueira estudou na Europa, chegou a frequentar um ambiente de Simone de Beauvoir, de Sartre, e eles tinham muita, né, essa questão absurdo, do surrealismo, né? Eles estão ali todos ligados, essas temáticas estão todas ligadas. E aí, o que acontece? O professor Nelson me pediu para fazer um diálogo com Kafka, de outros livros, de a gente fazendo outros artigos, e eu disse, isso aqui tem tudo a ver com o que eu quero estudar na obra de Ariano, porque eu só queria estudar Ariano. Eu estava fazendo um recorte maior, eu queria o tribunal de júri em todas as obras de Ariano, mas eu vi que isso ia ser uma coisa muito longa, e é tanto que eu desmembrei e eu estudo Ariano desde aquela época. Tem 8 anos que eu faço estudo de Ariano, e cada momento eu vou fazendo separado. Então, ali eu recortei, disse, vou trabalhar com o Tribunal do Júri, por quê? Porque esse instituto do Tribunal do Júri, ele é um instituto jurídico, mas ele é um instituto religioso, ele é um instituto da incerteza, predominantemente da incerteza, e que dá para utilizar, inclusive, a teoria também da emoção, porque ele é teatral e os jurados eles julgam de acordo com a emoção e não com o lado racional. Então, nada mais caótico do que a emoção. Né? Quando a gente tem um conhecimento técnico, ele científico, ele pode ser um pouco mais racional, mas o conhecimento da emoção, ele perpassa um poder do outro que faz com que você não enxergue a resolução, né? O júri é isso. O júri é um veredito que você não sabe a resposta. É uma solução que vai acontecer na incerteza do momento, da espontaneidade do momento. E Ariano fez isso. Quando ele colocou, apesar de ser uma obra fechada, a gente sabe do fim da obra, né? Mas ele vai colocando os personagens, eles vão nos surpreendendo com as teses de defesa, porque depois que você lê a primeira vez, já conhecendo a história, você tende a ir para um lado certo, mas a obra de Ariano é incerta, você não sabe que o juiz é negro. Desde o início, quando a Auto da Compadecida, esse personagem sequer entrava junto com os demais, então era incerto, era para pegar os espectadores ali de surpresa, ele tinha o elemento da surpresa, e ele caminha
fazendo com que a gente pense nos 3 espaços, do purgatório, do céu, do inferno, e isso é muito relacional com a nossa mentalidade católica, especialmente do sertão. Esse paradigma do tribunal para o plano divino é algo que está na nossa vida, né? Todo mundo fica pensando, como é que vai ser o julgamento final? Esse julgamento final, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, vou para o purgatório, vou pagar. A gente, como historiadora, sabe, né, Isabel? Que o purgatório foi até um tempo criado, só existia o céu e o inferno. O purgatório foi criado de forma que a igreja ainda se beneficiasse disso, porque ela recebia as terras, recebia dinheiro para que aqueles pecados eles fossem purgados. Então, ele faz isso numa obra teatral, literária, e ele mexe conosco demais, Ariano, porque ele coloca uma pessoa que não tem formação jurídica, que é João Grilo, o amarelo falante, e João Grilo ele é capaz de criar inúmeros argumentos que a gente hoje utilizaria na criminologia. E a Compadecida, que é essa mulher misericordiosa, mãe da justiça, ela traz todo um encadeamento da vida pregressa da pessoa, mostrando que existem relações de causa e efeito, que isso tem tudo a ver com a teoria do caos. Porque na própria definição da teoria do caos, um simples bateriada de uma borboleta no outro hemisfério tem repercussão no nosso. É da mesma forma isso acontece no processo. Se um processo ele vai ser julgado por um juiz que tem alguma aproximação com aquele tema, ele pode receber um veredito ou outro. Todo o processo ele é incerto. Todo o processo jurídico é incerto. Na época que eu construí o texto, a gente estava ainda com os processos manuais. Se ali tivesse uma alteração, vamos dizer, uma pessoa fazendo uma limpeza na sala, no gabinete do juiz, e alterasse a ordem do processo, o que estava em cima poderia ser julgado só depois. Né? Isso altera totalmente, que é justamente a teoria da incerteza. Então, eu fui costurando tudo isso, refletindo sobre esse lugar do surreal, esse lugar do incerto, esse lugar da insegurança, dentro dessa teoria do caos, e colocando para analisar a obra de Ariano pela perspectiva artística, emotiva, da teoria da emoção. Sinto, logo existo, porque o paradigma da emoção sempre foi deixado para trás, né? Desde Descartes, a gente só tem o paradigma da razão, é como se a razão preponderasse, sendo que na obra artística e jurídica quem prepondera, dentro dessa lógica do estudo que eu fiz, é a emoção. A emoção sempre tem um lugar de destaque. Aí eu utilizei até o neurocientista Antônio Damasio, que é um português, que fala toda essa perspectiva do sujeito humano como um sujeito de emoção. E a razão ser um paradigma ainda muito pouco dentro da nossa lógica, da nossa concepção. Ainda dentro desse seu texto aqui, uma coisa que me pegou, me fisgou mesmo, eu fui muito amigo do Ariano e conheci muito bem a obra do Ariano. Inclusive, tem um último romance que ele publicou, que foi publicado postumamente, né? Tem uma frase minha que ele usou como epígrafe, mas nunca me ocorreu, e ocorreu à senhora nesse texto aqui, uma coisa importantíssima sobre o Ariano, é que o Ariano era um autor teatral avant la lettre. O Ariano escreveu nos anos 50, 60, principalmente o Alto da Compadecida, que é dos anos 50, coisas que são absolutamente atuais e que a senhora trouxe essa atualidade nessa sua análise nesse livro, né? Que é essa demonstração de que, ao contrário do que se pensa por ser monarquista, o Ariano é um sujeito retrógrado, na verdade ele é uma pessoa visionária, que ele fala de assuntos que estão no seu debate hoje. Não é isso, professora Zilda Mello? Quer dizer, o Ariano é profético, ele fala na mulher, fala na injustiça, fala no racismo, ele aborda todos esses temas que são atuais agora, e não na época em que a peça foi lançada, que se tornou um clássico do teatro brasileiro. A senhora merece parabéns também por essa descoberta aqui para esse modesto arianista. Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada, muito mesmo.
até porque eu também tenho essa admiração muito grande por Ariano. Eu acho isso que você me disse sobre ele ser profético, uma realidade. Ariano, Ariano, quando criou o movimento armorial, ele trouxe a base para a gente olhar o Brasil com um olhar desse Brasil profundo. Isso é dele. Quando ele diz isso, ele traz para o viés principal do debate essa profundidade do Brasil, que é o quê? O que está escondido, não é o que está nas capitais, não é o que está nas grandes cidades. Então, o João Grilo e Chicó, para mim, né, que eu digo isso por causa da grande representatividade que eles têm, o alcance que eles têm, que eles conseguiram esse alcance também graças à obra cinematográfica do Guel Arraes. João Grilo e Chicó, eles não foram reconhecidos ainda como sujeitos de direito, sequer pelo direito brasileiro, porque o direito brasileiro ele é super estrangeirado, Neumann. Todos os paradigmas e os autores clássicos do direito são estrangeiros. E Ariano sempre disse, eu não troco meu ok pelo oxê, eu não troco o meu oxê pelo ok de ninguém. Então, quando a gente pensa nisso numa linha jurídica, é porque ele está dando preferência aos nossos paradigmas e os nossos cânones locais. E vamos estudar, portanto, essas pessoas que até hoje não foram estudadas. E aí ele trouxe o sertanejo que academicamente ainda não foi olhado e valorizado da forma que tem que ser, porque a gente ainda tem uma dívida imensa com o sertanejo. Nós vivemos lá no sertão ainda com a falta de água, nós temos o bioma da Caatinga sofrendo o processo de desertificação, que é um dos primeiros do mundo a acontecer. Então, se os nordestinos sertanejos saírem desse habitat, as cidades não comportam, e é um problema da pauta política dos governadores dos estados nordestinos, de todos os senadores, deputados e também do governo federal. Se nós não fizermos uma política de proteção aos direitos dos sertanejos, dando condições deles continuarem ali, a gente vai ter um problema muito grande enchendo as outras cidades e aí não comporta. Zilda, até agora essa nossa conversa só me levou a corroborar, a confirmar mais ainda a sua intimidade com a história, com a historiografia. Antes de você ser bacharel em Direito, antes de você ser advogada, você começou no curso de História, você é historiadora de ofício, e assim, é inegável a influência da historiografia da Clio na tua vida, na intimidade que você tem com Minerva. Então, eu tenho muita curiosidade em saber como foi esse encontro da Clio com a Minerva na tua vida. Em qual momento que você estava no curso de Direito que o curso de História entrou com tudo também, né? Outra pergunta também dentro desse contexto é saber de você. Você começou o teu curso de Direito nos anos 2000, quer dizer, de lá para cá já vão 20 anos, né? E aí eu queria saber de você o que foi que mudou de lá para cá, na sua vivência, na sua experiência como aluna de Direito, como bacharel, como advogada, como professora. Como é a tua, como é isso, como é essa convivência com um ambiente que ainda é muito dominado pela figura masculina, né? E isso eu não, isso aí você que vai me dizer. Eu queria saber se isso tem alguma influência, né, numa decisão em algo específico que foi decidido ultimamente, que é em relação à questão da defesa da honra, né, que não se pode mais um homem não pode mais, não se pode mais justificar um crime, o feminicídio, a partir da honra, né, tão celebrada pela justiça. Eu queria que você me desse me contasse um pouco sobre isso, qual é a sua visão. Isabel, você me conhece há muito tempo, a gente conhece uma outra e sabe muito bem dessa trajetória, né? A gente se conheceu em 97, acadêmicas de História, e naquela época eu concomitantemente cursei Direito. Eu não me encontrava no curso de Direito, eu
sempre preferi história. As discussões de história, para mim, sempre eram muito mais inteligentes, os artigos, os professores, a pesquisa muito mais forte. E eu achava aqueles livros de direito um saco, né? Uns livros assim, só com lei, só com artigo de lei. Eu não sabia como interrelacionar, colocar uma discussão historiográfica dentro do direito, né? Então, eu agradeço demais a minha formação historiográfica, porque foi ela que me fez tentar entender o direito de uma outra lógica. Se eu não tivesse essa formação histórica, eu não saberia fazer esse movimento de entender os institutos no nascedouro, compreender isso dentro de uma lógica histórica, né? Então, quando a gente fala de feminicídio mesmo, que é um exemplo que dá para fazer bem direitinho, uma análise, a gente consegue perceber que o feminicídio ele só começa a existir enquanto figura legal em 2016, há 6 anos, portanto, muito recente. Até então, nós não tínhamos o feminicídio enquanto figura tipificada, era somente o homicídio, como qualquer um outro. E as mulheres, quando eram assassinadas no Brasil, em sua maioria das vezes, elas eram vitimadas no banco dos réus. Porque, ao invés da memória dela ser preservada, o que é que elas tinham? Uma revitimização. Então, essas mulheres eram colocadas como se elas fossem as culpadas pelas próprias mortes, quando as mulheres nem ali estavam mais, né? O que é um absurdo. Então, dentro dessa lógica, compreender o nascedor de uma lei como essa é pensar que lá no passado existiu todo um movimento, uma busca para que as mulheres elas tenham direito, pelo menos à memória dela, né, dela enquanto sujeito. E, ao mesmo tempo, lutar pela punição, pela responsabilização do homem que comete o feminicídio. Porque uma outra coisa que nós tivemos durante muitos séculos foi o homem que mata a mulher, ele não ser culpabilizado. Aí a gente pega exemplos como o Evandro Lins e Silva, que usou muito a tese da legítima defesa da honra. A gente teve a tentativa do ressurgimento dessa tese há 2 anos atrás. E tudo isso é grave demais, porque a gente não pode, num momento histórico desse, que a gente já evoluiu com direitos humanos, com o Brasil ser signatário de tantos tratados internacionais, tratar a mulher ainda de forma a vitimizá-la. Então, tudo isso se dá dentro de uma luz historiográfica, refletindo como era o passado, como é esse presente e como a gente quer para o futuro. Essa leitura é toda historiográfica. Porque se a gente observa só o ano de 2016 e não vê essa trajetória lá atrás, a gente não tem nem como compreender. E aí eu lembro da nossa professora Aeronides Câmara, quando ela fez a tese dela de doutorado, que ela faz a análise do próprio processo civil dela de divórcio. E o quanto ela sofreu com um estigma dentro do processo, ela usou o autoprocesso dela para analisar a figura do homem traído. E esse homem traído se utilizando da traição como lugar de ofensas e de violências. E isso, para mim, dentro do trabalho até de Nilda, né, o trabalho historiográfico dela, a vivência, a experiência que ela passou, me deu assim várias ideias para análises jurídicas. Eu, com algum grupo de pesquisa, já fizemos o estudo daquela obra de Nilda. Eu, com Carla Estel orientando, a gente já fez a análise, pegamos as leis cíveis, as leis criminais da época. Então, a gente vem muito nesse debate de analisar a lei dentro de um recorte histórico, de uma mentalidade histórica, e aí reconhecendo que ainda falta muito para essa lei, ela, de fato, deixar de tratar a mulher dessa forma estereotipada, discriminatória. Não só a mulher, eu vou aumentar o campo de atuação, vou chamar isso dentro de uma lógica de grupos que foram vulnerabilizados durante os períodos históricos. E aí cabe entrar os judeus, os ciganos, os LGBTs, né, os sertanejos, os indígenas, os ribeirinhos, os povos que tiveram que fugir, né, que tiveram que sair, sempre na busca de melhorias de vida. Esses grupos, eles são históricos, né? Os grupos de vulnerabilidade são históricos. E a gente sempre está mudando essa ciranda dos grupos históricos.
Zilda, eu queria me estender mais nessa conversa, sobretudo em relação a uma historicização da honra, porque na minha tese de doutorado eu tive uma ideia, uma noção do porquê de a honra ser tão celebrada na justiça, né, antes de tudo, entre os homens do direito, né, porque essa honra, antes de tudo, era celebrada no ambiente rural, né, essas pessoas que saíram para estudar, para fazer os cursos de direito, tanto no Nordeste como em São Paulo, mas principalmente no Nordeste, eram grandes proprietários rurais, e essa defesa da honra servia para justificar muitos assassinatos, principalmente relacionados a questões fundiárias, e essa honra ela foi levada para os processos criminais e é celebrada até hoje, né? Veja que é um assunto bastante atual e a mulher acabou sendo vítima, né? Por muito tempo, por longos períodos dessa honra, né? Como justificativa para tudo, né? Até como usada como legitimidade cultural, né, para se fazer, para se cometer todo tipo de crime. E, Exilda, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui. A gente teria uma última pergunta para. Ainda dá tempo? Não, não dá. Não dá, né? A gente vai ter que vir Infelizmente, não tem conversar que em outra agradecer, nos oportunidade. despedir e convidá-la para o segundo tempo, porque temos muito que falar sobre Tem. preconceito, racismo, feminicídios, etc. Mas a meia hora que nós temos que usar já está se esgotando e eu não queria Eu agradeço demais. Agradeço cometer demais pelo publicamente convite. uma grosseria com a professora, interrompendo né, a fala dela. Eu agradeço muito essa oportunidade. Só para fechar esse ponto da moral, aconteceu agora um julgamento do STJ que a ministra Nancy ela condenou um advogado por ele usar a expressão prostituta contra uma mãe que lutava pelo direito à paternidade. Ela disse: nós já temos há mais de 30 anos o teste de paternidade, ele é técnico e não cabe esse tipo de utilização desse palavreado, e aí ela condenou esse advogado a pagar um dano moral à mulher que ele violou no processo com essa utilização dessa expressão. A gente hoje tem feito muito isso, esse combate a essas expressões adjetivescas que são contra a moral e a honra da mulher. E a gente tem condições de fazer isso hoje, Exilda, por conta do nosso acesso aos livros, ao conhecimento, né? Porque agora nós somos protagonistas da nossa própria história. Nós estamos lá no direito, nós estamos lá na história, né? E a Nísia Floresta deu uma grande contribuição, às sufragistas também, e só foi possível por conta do acesso aos livros, ao conhecimento que as mulheres, os negros aqueles que foram tão silenciados durante tanto tempo, né, podem agora falar, né, podem agora sair desse armário do silêncio. Né, Isabel? Oi? Os esquecidos da história que a gente tanto estudou na nova escola, né? Os homens infames, né? Eles têm voz. Eles podem ter agora a oportunidade de... A qualquer momento vai ser cortada a imagem. Ei, Exilda, a gente vai terminar essa conversa em Cabo Branco, nas noites enluaradas de Cabo Branco e Janeiro. Eu espero vocês para Pamunha. Vamos. Muitíssimo obrigado. Tchau, Exilda. Bom para a senhora.